Bom, e a ideia é essa, né? Pensar um pouco a questão da educação, da divulgação, em geral, da comunicação dos conhecimentos, numa lógica que foca muito menos em quem supostamente transmite esse conhecimento, né? Seja o docente, o jornalista, o cientista, e muito mais em como as pessoas se apropriam daquilo. Tá? Aquilo que os jornalistas chamam de público, né? Que o professor chama de aluno, né, que em geral chama de audiência. Eu vou tentar abrir um pouco essa caixa preta das pessoas que supostamente recebem o conhecimento para ver que, na verdade, o que acontece é muito mais interessante, muito mais complicado que uma recepção. E para fazer isso eu vou começar com uma pequena história de como eu mudei minhas próprias ideias sobre educação, aprendizado e comunicação. E na época em que eu comecei a viajar para o Brasil, eu era um físico que tinha virado um jornalista. Não tinha nada a ver com sociologia. Eu trabalhava principalmente como educador de ciências nas escolas, né, atividades paraescolares no ensino básico, como professor de matemática e física no ensino médio e como jornalista televisivo. E só que todos esses trabalhos eram principalmente freelance. Né, eram colaborações temporárias, que é uma maneira elegante para dizer que eu era um precário, né, um desempregado. E aí a vantagem de ser precário é que eu podia trabalhar até ter o dinheiro suficiente para pagar a passagem de avião, eu viajava para aqui, para o Brasil, porque estava loucamente apaixonado pelo Brasil, pela América Latina. Então, antes de conhecer minha mulher, que hoje é aqui professora da FAI, eu viajei uns 10 anos, né, na América Latina e no Brasil, sozinho sempre, né, só com a minha mochila, e de carona, de ônibus, até o dia em que acabava o dinheiro, aí eu tinha que voltar e trabalhava de novo até ter o dinheiro de novo para voltar. E nessas viagens mudou muito a minha ideia sobre o que é educação, o que é comunicação, o que é divulgação. Uma desses passeios foi nesse parque maravilhoso que chama Noel Kempf Mercado, que está na fronteira entre Bolívia e Brasil, que todo gringo, quando viaja na América Latina, ele gosta principalmente não da cidade, né, do Nordeste, do Brasil e da Amazônia, né, esse é o mito do gringo, né, conhecer a selva. Então eu viajava principalmente nessas regiões, sempre sozinho, às vezes pegava carona com uma expedição de biólogos, de antropólogos, de linguistas, e outras vezes simplesmente me perdia até conseguir achar a saída do lugar. E dessa vez comigo estava um guia indígena, um guaraio, que me levou em 3 dias de passeio no Noel Kempf. A gente tinha que subir umas altiplanos brutais, e ele salvou minha vida várias vezes. Ganhei com ele a minha primeira aliança de noivado com a Amazônia, que era um anelzinho de coco, né? Que ele me deu de presente. E subimos esse morro terrível, com 2 dias de marcha. E ele tinha essa tendência a ir muito para frente e a se lembrar depois que os gringos são mais fracos e mais débeis, né? E aí voltava atrás para me recuperar, para me resgatar na picada na selva. E nesses 3 dias eu me dei conta que ele olhava a mim, que eu sempre tinha me sentido até então na Europa um professor, ou seja, uma pessoa que cuidava dos outros e do aprendizado dos outros. Eu vi que ele me olhava como se olha uma criança, como uma pessoa que nada sabe, que precisa muito de aprender e que se não aprender vai se dar muito mal. Tá? Então, para comer, para evitar as aranhas, para evitar as cobras, para conseguir subir esse negócio que demorou 2 dias, tá? Ele cuidava de mim como um professor de ensino básico cuida das suas crianças. E me ensinava, me explicava um monte de coisas. Se fazer isso, você morre. Se fazer isso, você morre também. Né? E com um sorriso muito paterno no rosto. Né? E no final chegamos no topo. Eu estava lá com minhas câmeras fotográficas, para fotógrafo naturalista, com meu binocular, com meus guias de campo dos cogumelos, das flores, do cipó, das cobras, dos pássaros, olhando tudo que eu via, tirando fotos loucamente. E aí o guia guaraio me pediu emprestado o binóculo. Tá? E falou, eu quero ver as estrelas. E era meio-dia. Né? E eu falei para ele, olha, não tem estrelas, e é muito perigoso olhar para o céu, né? Eu agora, na minha cara de professor, né, falei, olha, é muito perigoso olhar para o céu com esse instrumento, né, porque ele torna as raios do sol mais fortes, vai queimar seus olhos se você, por acaso, apontar para o sol. E ele me sorriu para mim, como se sorri para uma criança, e disse, não, eu quero ver aquela estrela lá. E apontou para mim um ponto do céu onde eu não conseguia enxergar absolutamente nada, né? E pegou meu binóculo, colocou no meu rosto, dirigiu meu rosto até eu conseguir apontar onde ele estava enxergando muito bem. Tá? E lá aparece, lá em pleno meio-dia, o planeta Vênus.
Tá? E ele enxergava ele e vários outros planetas no céu estrelado do meio-dia. Quando eu comecei a tentar entender por que ele enxergava isso, eu não conseguia enxergar, por que o professor de astrofísica não conseguia nem sequer saber que a meio-dia dava para ver as estrelas no altiplano do Mercado, ele me ensinou uma teoria evolucionista, digamos, de por que nós brancos não conseguimos mais enxergar as coisas. E ele falou assim: vocês foram obrigados a viver em lugares que são cheios de veneno, são perigosos, em que o barulho é altíssimo, o visual é complicadíssimo, a violência que vocês passam nas suas cidades, dos carros, do trabalho que vocês fazem, é tão forte que se vocês sentissem tudo que a gente sente, vocês morreriam. Se vocês conseguissem enxergar tudo que um ser humano normal enxerga, vocês não sobreviveriam, não aguentariam aquilo. Então, vosso corpo se adaptou a sentir um pouco menos, a perceber um pouco menos, a ouvir um pouco menos, né, a se mexer menos, senão vocês morrem. Tá? E essa experiência me fez pensar muito. E se seguir a ela, muitas outras. Né? E, a partir disso, eu comecei a repensar os modelos que a gente vem criticando há mais de 40 anos na pedagogia, na teoria da comunicação, no jornalismo, na teoria de divulgação, que são os modelos principalmente transmissivos. Né? Quem sabe passa o conhecimento, né? Quem aprende de forma mais ou menos individual, mais ou menos coletiva, mais ou menos conectada, mais ou menos engajada e motivada, vai aprendendo, vai construindo conhecimento acima do conhecimento. Esses modelos se cansaram de saber que estão, né, problemáticos e ultrapassados em muitos aspectos, né? Mas, apesar disso, na prática da divulgação científica, na prática da educação em ciências, muitos desses aspectos permanecem. E muitas das práticas de divulgação nos museus, nos jornais, né, a postura continua sendo: tem alguém que sabe, a ciência produz conhecimento, tem alguém que não sabe, que é ignorante. Nosso papel é de traduzir aquele conhecimento para quem não sabe. Tá? E na teoria da comunicação, esse modelo foi criticado há mais de 30 anos, né? Na divulgação científica há mais de 20, na educação eu acho há mais de 80, né, pelo menos. Mas, apesar disso, a prática do jornalista, a prática de muitos projetos de educação em ciências continua focando muito mais no que o aluno não sabe e precisa saber, o que o público não consegue entender e precisa entender, do que no que realmente as pessoas sabem e estão fazendo. Tá? Os novos modelos na área de divulgação se chamam, em vez de modelos de déficit, tá? Ou seja, modelos que tentam preencher os buracos cognitivos do público, transmitindo conhecimento, né? Em vez que esses velhos modelos, hoje em dia a gente começa a falar de modelos de contexto ou de conhecimento leigo, ou seja, tentar levar em conta o contexto de vida das pessoas, do público, né? E o conhecimento deles. Tá? Mas aí o que significa contexto? Né? Normalmente a gente, como contexto, tenta ver a trajetória do aluno, ou do público-alvo do teu jornal, do teu programa de TV, ele mais ou menos tem essa condição socioeconômica, mais ou menos tem acesso a essa informação, e a gente tenta modular a nossa prática de comunicador, de educador, em função do que a gente imagina que sejam as necessidades reais do aluno. E, na verdade, quando você entra em contato realmente com outros conhecimentos, outros saberes, e tenta interagir com aquilo, você se dá conta que o contexto é muito mais amplo. Tá? Ou seja, que pessoas diferentes não têm apenas níveis de competências, de alfabetização diferentes. Eles vivem em mundos diferentes. Porque eles têm problemas diferentes dos nossos a resolver, têm objetivos diferentes dos nossos. Nós podemos ter como objetivo ser mais rápidos, mais eficientes. Em outros grupos sociais, você pode ter como objetivo ser mais devagar, né? Mais amplo. Nós queremos ser extremamente precisos e profundos em aspectos extremamente limitados. Tá? Em outras culturas, você pode ter o objetivo oposto. Tá? Então, normalmente, quando se fala de conhecimento leigo, não se leva em conta essa constelação, em que, na verdade, cultura não significa só conhecimento, só informação. Tá? Então, quando a gente fala de cultura científica, a gente normalmente limita na nossa cabeça a ideia de que temos que transmitir algum conhecimento geral e básico sobre ciência para o cidadão de hoje conseguir exercer uma cidadania mais plena. Né? Se ele não saber um mínimo de saúde, não vai conseguir cuidar da prevenção das doenças. Se ele não entender o mínimo de nutrição, vai se alimentar mal. A gente restringe o significado de cultura científica a um pedacinho minúsculo, que é a posse de informações pontuais. E cultura, qualquer um de vocês que já abriu qualquer livro que fala de cultura, sabe muito bem que cultura não tem nada a ver com isso.
com uma soma de informações. E também não tem a ver apenas com conhecimento. Cultura é feita de rituais, de normas, de valores morais, né? De comportamentos padronizados. Tá? Então, cultura normalmente faz o contrário do que a gente faz, né? A gente costuma separar conhecimento de crença e valores. Uma coisa é o conhecimento, que é o objetivo. Uma coisa são as crenças, os valores morais. Normalmente, nas culturas, essas duas coisas estão juntas e formam o que a gente chama de sabedoria. Sabedoria é o que as pessoas sabem e é um conhecimento que vem junto com valores morais, que vem junto com o objetivo, com as regras e tal. Tá? Isso significa que pessoas que vivem em culturas diferentes não têm simplesmente conhecimento diferente, eles vivem em ontologias e epistemologias diferentes, ou seja, eles enxergam outro tipo de mundo e a maneira dele dizer que algo é conhecido ou conhecível também é diferente. Então não tem só um desnível, essa pessoa sabe mais do que eu sobre agricultura, mas eu sei mais do que ele sobre física. Não é apenas isso, é muito mais complexo que isso. E, sobretudo, a tal de diversidade cultural, que hoje está muito na moda de valorizar para fazer educação, comunicação e jornalismo, não significa só essas diferenças de perspectiva. Significa principalmente que tem relações de poder ali. Que tem culturas que são hegemônicas. Que tem culturas que são invisibilizadas. Que tem saberes que não são reconhecidos como saberes. Tá? Então, se como educador, jornalista e comunicador eu não levo em conta isso, que dentro do conhecimento tem o poder, né, que dentro da educação tem o poder, eu não vou muito longe com esses modelos supostamente novos, né? Então já as palavras que a gente usa são estranhas. Audiência em latim significa os caras que te escutam. Ou seja, está lá sentado igual a vocês, sem poder falar, e eles recebem informação. Então já a palavra audiência é muito estranha para pensar uma educação, uma comunicação que bote em comum, que seja dialógica, que seja coletiva. Divulgação é uma palavra inventada no iluminismo, pelos enciclopedistas, para dizer divulgar, ou seja, transmitir, injetar para o povo ignorante. Então, implica uma visão transmissiva do saber, né? Você dá o que você tem, os outros não têm. Então, para fazer o que hoje dizemos que queremos fazer, que não é apenas transmitir informação, mas incluir e engajar as pessoas, né, a participar do conhecimento, nós temos que pensar tudo isso. Tá? Pensar a cidadania mergulhada nesse contexto de poder. Tá? E o Brasil, a América Latina em geral, são um lugar fantástico para fazer isso. Porque a diversidade cultural aqui está visível como em quase nenhum outro país. Né? Vocês sabem que o Brasil foi classificado como o país da gigadiversidade biológica, ou seja, o número de espécies biológicas numa hectare de Mata Atlântica é maior que todas as espécies vegetais que tem no continente europeu inteiro. E o Brasil foi classificado também como um país de mega diversidade cultural. Tá? Ou seja, o número de línguas, de religiões, né, de visões de mundo diferentes que está condensado no país também pouquíssimos países do mundo possuem. Então é o lugar perfeito para aceitar esse desafio, de ver a diversidade de suas relações de poder. Então, periferias urbanas. Tá? A favela, o morro não é um lugar, né? É um intricadíssimo contexto de extraordinária diversidade. Mais ainda em anos recentes, em que nas periferias urbanas se juntaram, além, por exemplo, dos imigrantes nordestinos em São Paulo, os novos imigrantes, os peruanos, os bolivianos, os haitianos, os indígenas, que crescentemente estão passando a morar nas periferias urbanas. Então, é um contexto complicadíssimo. As áreas rurais brasileiras, né? Habitadas por culturas diferentíssimas, caboclos, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, né? Pequenos agricultores. E cada um desses mundos apresenta formas de tecido social, de solidariedade social diferentíssimas. Então, nas favelas você tem construção de solidariedade, de ajuda mútua coletiva entre as pessoas que fazem emergir expressões culturais extraordinárias, tá? E fazem pipocar novas expressões culturais o tempo inteiro. Né? O funk é um exemplo, mas antes do funk foi o samba, né? E assim por diante. E, ao mesmo tempo, são contextos sociais de extraordinária produção cultural, riqueza de relações, riqueza de conhecimento, mas atravessado por fenômenos de violência, de desigualdade também extraordinários. Então, as pessoas que moram nesse contexto, eles têm problemas a resolver imediatos, que mobilizam seu conhecimento, muito diferente dos problemas de quem mora, por exemplo, num centro de uma cidade da Europa.
Tá? Isso implica que a divulgação científica ou a educação que a gente faz nesse contexto não tem como ser parecida com aquela que a gente faz em outro contexto. Né? Pensamos nesse tipo de públicos. Né? Se você pensa na cultura do candomblé, e você classifica essas pessoas com base no Rose, por exemplo, ou no PISA, né, ou nos vários testes que a gente tem de atitude, de conhecimento sobre ciência e matemática, o resultado invariavelmente vai ser que, em média, esses grupos sociais vão ser classificados como grupo de baixa ou nula alfabetização científica. Ou seja, a gente faz uma escala e ele está lá embaixo. Mas como a gente pode falar de escassa alfabetização em um contexto em que a cultura é produzida, difundida e apropriada, principalmente por via oral, em que as competências, as habilidades e os problemas a resolver são profundamente diferentes, né, dos problemas, por exemplo, que são usados para testar sua competência matemática. Tá? E eles estão mergulhados numa ontologia muito específica. As relações entre coisas, as pessoas e animais no candomblé são muito diferentes do que em outros contextos culturais. Tá? Então, esses grupos, né, produzem, se apropriam, difundem e vivenciam um tipo de conhecimento, um tipo de alfabetização extremamente diferente daquela que é medida, mensurada pelos nossos padrões de costume. E assim por diante. Não vou entrar em 200 mil detalhes, né, não vou fazer muitos exemplos, mas como podemos chamar a capoeira apenas de um conhecimento leigo? Ou seja, um conhecimento não científico, não especializado. Estamos lá falando de um mundo que ordena as coisas, as pessoas e a espiritualidade, conecta eles de forma diferente do que outras organizações fazem. Então, não é um conhecimento leigo, ou seja, não científico. É um conhecimento outro, né? Tão complexo, tão profundo, tão rico, que necessita de tantos anos para dominá-lo, quanto o científico. Então, as palavras que a gente usa, né, já identifica a nossa postura só de transmitir o conhecimento supostamente superior que é da ciência para um público que não sabe. Né? E os indígenas, né, também, obviamente. Né? Se a gente pensa divulgação científica para incluir, se a gente pensa educação em ciências para engajar, para incluir, bom, aonde que a gente está querendo que sejam incluídas essas pessoas? De que forma a gente vai interagir com esses saberes outros, se nossa postura é de traduzir o saber da ciência para quem não tem esse? Tá bem complicado pensar essa relação. Tá? E, a não ser que a gente consiga parar de pensar ela como uma tradução de nosso saber para quem não tem. Né? Então, esse aqui é o ponto de partida. Né? Como vamos chamar de audiência ou públicos leigos, ou público-alvo, ou receptores, ou alunos, tá? Ou seja, com todas as palavras que te definem como um paciente do médico, tá? O objeto passivo, o alvo de uma prática que te ajuda. Como podemos usar essas palavras quando esses atores, na verdade, não são nossos pacientes, eles são os agentes, os atores reais que fazem a cultura funcionar, circular, ser produzida e reproduzida. Tá? Então, essa que é a mudança de perspectiva que no meu grupo de pesquisa a gente está tentando implementar. Tá? Em vez de comunicar para um público leigo, tá? Em vez de educar ou divulgar para um alvo, né? Tentar entender que o conhecimento está sempre entrelaçado com a vida das pessoas. Então, já a palavra público também é errada. Não é um público, são privados. O conhecimento, mesmo o conhecimento científico, que você consegue capturar e se apropriar da medicina, da física, da química, você usa para resolver seus problemas, para decidir o que comprar no supermercado, para decidir em que escola você bota seus filhos. Então, aquele é um conhecimento que não vai para um público, vai dentro das vidas privadas das pessoas e as faz funcionar. Né? E elas constroem em cima disso. Então, você tem que levar em conta o contexto, nesse sentido, profundamente político. O contexto das pessoas não é apenas o grau socioeconômico, o nível de alfabetização. Tá? Em que tipo de relação de poder elas estão mergulhadas, que tipo de problemas elas vão encarar e, portanto, como elas vão se apropriar da informação, entre aspas, ou do conhecimento que recebem na mídia ou na escola, para resolver seus problemas diretos e imediatos. Problemas sobre os quais, muitas vezes, nós sabemos relativamente pouco.
né? E aí um dos que nos ajuda a pensar isso, né? Hoje vocês iam falar do Rancière, né? E aqui vamos falar um pouquinho do Dessertor, né? Na invenção do cotidiano, o Dessertor dá umas pistas sobre isso, né? Ele diz, né? Desculpe aqui em inglês, né? Que o tal de homem comum, o tal do público leigo, na verdade ele diz é um herói da vida cotidiana, porque ele que inventa. Ele não é o público passivo que recebe conhecimento e consegue se virar com aquilo. Ele inventa o tempo inteiro para resolver seus problemas. Tá? Eles transformam os objetos cotidianos, tá? Transformam o plano urbanístico da cidade, escolhendo os atalhos e os caminhos que eles gostam mais de fazer, e obrigam as políticas públicas a ir atrás daquilo, ocupam espaços que o urbanista não tinha pensado que fosse necessário ocupar, né? Reinventam outros espaços que tinham sido pensado para outra coisa. Ou seja, na hora de lidar com seus conflitos, com seus problemas, as chamadas pessoas leigas, na verdade, estão inventando, né, recriando, colando, recombinando o conhecimento o tempo inteiro. Tá? Ele está ensinando alguma coisa para a gente. Tá? E o Dessertor, em particular, faz essa distinção, né? Estratégia são os mecanismos do poder para tentar regular a vida da gente, são as regras, as normas, as estradas, né? Os caminhos, e tática é o que os subjugados tentam fazer para se virar naquilo. Tá? Então a tática é o lugar da micropolítica, a estratégia é o lugar da macropolítica. E Dessertor diz, né? A vida cotidiana funciona com um processo de você saquear, se apropriar do que você consegue na cidade, conhecimento, estradas, espaços, escolas, né, territórios, obedecer em parte às regras de uso que as estratégias do poder te dão, tá? Mas tentar dar um jeitinho, fazer uma bricolagem, remontar aquilo para conseguir alcançar seu objetivo. Na hora de você fazer isso, tentar dar o jeito, obedecendo às regras, de usar do jeito que você precisa o mundo, você está, na verdade, mudando o mundo, inventando coisas. Tá? Então, na minha pesquisa, nós chamamos esse processo de recombinação, ou seja, as pessoas não revolucionam coisas, mas elas recombinam, montam o que existe, e o resultado final pode ser muito diferente, apesar de ser composto pelas mesmas partes que eram disponíveis. A gente chama isso também de política hacker, ou seja, as pessoas, na verdade, não recebem um conhecimento como um pacote. Eles pegam aquele pacote, abrem a caixa preta, mexem para dentro, mistura o que recebe na escola, no jornalismo, e com seus valores morais, com sua sabedoria, e decide o que fazer com aquilo. Então, recombinam, hackeiam o conhecimento e produzem uma coisa nova. Tá? Então, o resultado da prática educacional, o resultado de uma visita museal, o resultado de um jornalismo científico bem feito, é, na verdade, ajudar a contribuir para que possa ser aberta essa caixa preta e você usar aquele conceito da física, da biologia, da sociologia, remontado com seus conhecimentos, seus valores, para fazer outra coisa. Não aquela que como o docente ou jornalista esperava. Eu chamo isso de hackear. Tá? E aí tem muitos exemplos, né? Tem o Carl Guimarães, que fez até uma exposição, um livro, né? Sobre as gambiarras que as pessoas fazem. Né? Isso está sendo dificílimo explicar para gringo, traduzir para inglês gambiarra, não tem essa palavra. Né? Mas gambiarra é isso. Gambiarra é pegar um negócio que servia para beber quando você está cansado e transformar num travesseiro. Tá? Gambiarra é usar os ombros do seu colega, né, como apoio para a sua partitura. Tá? Então a gambiarra não é só individual, é uma relação coletiva. Você usa o coletivo para ajuda mútua, para construir novas coisas. Tudo isso é produção de conhecimento, é uma invenção. Isso aqui é uma invenção. Isso aqui é uma invenção. As pessoas conheciam alguma coisa, tá? Inventam outras com aquelas. Fez o bricolagem. Tá? Com a gambiarra você pode lutar, sem saber que está lutando, contra o consumismo, contra a obsolescência programada dos produtos. Você pode fazer gambiarra num celular que os outros te dizem que é velho porque está fora de moda, é ajeitar o estilo com uma capinha. Tá? Você está resistindo, lutando contra o consumismo, sem necessariamente você estar querendo lutar. Está se adaptando à estratégia do capitalismo e inventando o seu caminho dentro daquilo. Obedece em parte não. Tá? Gambiarra pode ser você conseguir construir objetos que você não tem dinheiro para comprar. Né? Essa aqui é uma lâmpada super estilosa, parece um design de berlinense, né, da década de 90, né? Mas, na verdade, é uma palanca de madeira para sustentar um abajur para iluminar a sua cadeira onde você trabalha.
Só que o design final parece ser muito como uma Bauhaus, né? Uma arte conceitual. Né? Então as pessoas fazem gambiarra. Tá? E isso aqui é um fenômeno muito estudado hoje em dia, por exemplo, na sociologia da ciência. A gente descobriu na sociologia da ciência que essas gambiarras que as pessoas fazem para se virar, para curar uma doença, para sair de um problema, elas contribuem para o avanço da ciência, modificam a ciência. Tem muitíssimo estudo de caso sobre isso, né, em que o que chamamos de consumidores, na verdade, produzem, inventam os produtos. Por exemplo, a Web 2.0 basicamente não foi inventada por autores, mas foi inventada pelos usuários. Tá? Tem um monte de exemplo em que os consumidores, né, e usuários, na verdade, são producer, como se diz em inglês, ou seja, usuários que, na verdade, produzem o produto que eles vão consumindo. Tá? YouTube, Facebook. Né? A gente que inventou aquilo, na verdade. A gente que faz o conteúdo e faz a forma daquilo. Tá? E tem um monte de exemplo na sociologia ambiental e científica de grupos de pacientes e grupos ambientalistas que obrigaram a ciência a mudar sua metodologia, sua epistemologia, seus resultados. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes disso. Então, essas táticas, essas recombinações, essa política hacker, tá? Essa micropolítica tem uns efeitos macros muito poderosos, às vezes. Muda a parte do capitalismo, do mercado, muda as políticas públicas, muda o jeito em que pensamos a educação. Tá? Então, é isso que eu quero aterrissar e depois vou mostrar exemplos práticos de pesquisa disso. Nós precisamos, ao meu ver, então, pensar esses conceitos que a gente usa muito, tipo cidadania. Né? A educação ajuda para o exercício da cidadania. Um povo não educado não consegue exercer cidadania. Um povo não informado, tá, não tem plena cidadania, porque não sabe decidir. Bom, todas essas retóricas nós precisamos fazê-la aterrissar no lugar concreto, onde cidadania não é um conjunto de direitos. Direitos à saúde, direitos à educação. Não é apenas isso, uma lista de direitos e deveres, mas é uma prática de conflito relacional, não é também o atributo de um indivíduo. Aquele cara tem cidadania, aquele coitado não tem. Eu estou exercendo melhor do que ela. Tá? Na verdade, cidadania é uma forma de poder. É uma relação entre as pessoas, é um processo, não é algo que você tem ou não tem, é uma relação. É uma relação de poder. Quando você é cidadão, você obriga os outros a mudar de pauta. Quando você é cidadão, você obriga uma empresa a mudar de produto. Então, a cidadania é um poder, não é um direito. E, como poder, ele é o lugar onde você inventa os direitos. Você não conquista um direito que está lá, você está inventando isso. Os direitos dos animais não existiam. Foi lutas que inventaram aquele direito e botaram na pauta da toma de decisão, tal como os direitos das mulheres, dos homossexuais. Tá? Então, a cidadania é o campo onde os direitos são inventados a partir do conflito. E não é o campo onde direitos são garantidos pelo governo a partir do conhecimento. Tá? Então, a cidadania científica não tem a ver com dar o conhecimento para as pessoas, mas para permitir espaços de conflito, para brigar sobre o que conhecer, por que conhecer e como conhecer. Tá? E aí é isso. Se a cidadania não é direitos e deveres, mas é práticas que você executa, que você performa a partir dessas táticas, né? Os direitos que você ganha são a consequência, não o ponto de partida da cidadania. A partir de brigar, você pode inventar o direito de os animais não serem assassinados vivos, por exemplo. Aquilo não existia antes. Tá? E aí, nesse sentido, a tal de cidadania científica, tecnológica, não tem nada a ver com alfabetização. O cara não é só cidadão porque você conseguiu botar na cabeça dele como resolver uma equação de segundo grau ou o que é um gênero. O cara é cidadão científico e técnico porque ele, inevitavelmente, independente de como a gente mensura seu nível de alfabetização, ele se apropria o tempo inteiro da técnica. E a desmonta, e a remonta. Se apropria o tempo inteiro de informação científica e a questiona. Por exemplo, quando discorda de seus valores morais. E a recombina para fazer outra coisa. Então, o cidadão científico não é apenas o cidadão alfabetizado, é a pessoa que está em condição, está empoderado para fazer essa operação. De decidir do que se apropriar, como e para quê. Independente do que o educador, o jornalista, os cientistas imaginam que seja a função daquela informação. Tá? E aí, na hora que você faz isso, você abre bifurcações no futuro.
na hora que você se apropria de uma informação, a bota em conflito com sua toma de decisão e inventa o que fazer, você está bifurcando o futuro. Você está criando novos caminhos para o futuro. Então, você pode ser metodista, como um casal de amigos que morava lá no Tocantins e, portanto, querer botar seus filhos na escola metodista. Pode ser que naquela escola metodista do Tocantins só é ensinado o criacionismo biológico, não evolucionismo, por motivos religiosos. E pode ser que você entre em conflito. Você, de um lado, sabe, como conhecimento, que se seus filhos não estudam também o evolucionismo, tem menos chance de passar no vestibular, e você sente, como valores, que você preferiria eles estudarem numa escola da confissão da sua religião. Aí, naquela toma de decisão, você, ao mesmo tempo, está montando um novo tipo de conhecimento tático, pressionando, eventualmente, a escola a mudar de rumo, porque eles tiraram os filhos dessa escola e botaram numa católica, onde era ensinada também a biologia evolucionista. Tá? Você está sempre em dilemas para resolver. Esses dilemas produzem invenções, tá? e criam efeitos políticos. Tá? Bom, isso que a gente chama de insistência, ou seja, essa política hacker, então, não é tanto tentar entender se as pessoas resistem contra o consumismo, contra a tecnologia, contra a genética, ou se elas aceitam. Não tem essa dicotomia. Todas as pessoas, na verdade, insistem, ou seja, existem dentro daquilo e tentam usar aquilo que existe da maneira mais adequada para eles conseguirem resolver seus conflitos, seus problemas, com todas as contradições de vida. Então, essa insistência das pessoas, esse existir dentro, é o grande produtor de conhecimento na contemporaneidade. Porque as pessoas recodificam saberes, reinventam valores, se reinventam e obrigam a política, o mercado, né, a educação a também se reconfigurarem. Então, esse que é o foco do meu estudo, tentar entender como funcionam esses processos de insistência, de hackear, como as pessoas se apropriam, o que eles fazem depois que você explicar o que é um gene com aquilo, o que eles fazem depois que visitam o museu, tá? O que eles fazem quando assistem no Globo Repórter uma matéria sobre cosmologia, tá? Para que serve aquilo? Tá? Esse que é o foco da minha pesquisa. Como se estuda isso? Tá? Aqui vou finalizando com exemplos práticos, né? E como se faz isso? Tá? Então, minhas perguntas como divulgador é legal, mas como que eu faço para fazer educação em ciência, divulgação científica, olhando para as apropriações, e não só como público-alvo? E como estudioso, né, minha pergunta é, bom, mas como que eu estudo isso? Porque estudar se o jornalista está sensacionalizando é muito fácil. Você lê a matéria, pergunta para o físico, está bem feita? Ele vai falar, não. Nossa, o jornalista distorceu, sensacionalizou. Isso é fácil. Estudar o emissor é fácil. Estudar o meio é fácil. Tá? O meio de comunicação, de transmissão. Agora, a apropriação que as pessoas fazem não é fácil estudar, não. Então, essas são as duas perguntas finais da minha fala. Né? Quais são as práticas com que as pessoas se apropriam e o que um divulgador pode fazer para construir uma comunicação que seja, de fato, interativa, né, dialógica. Tá? Exemplos tem muitíssimos. Tá? E, especialmente na América Latina, foram feitas inovações extraordinárias. Por exemplo, Chico Mendes inventou uma inteira nova maneira de pensar a proteção ambiental. Tá? O extrativismo é aquela coisa que nenhum europeu, nenhum norte-americano, nenhum australiano tinha pensado, tá? Porque a hegemônica visão do ambiente era a única maneira de você proteger uma floresta é expulsar os seres humanos, porque vão destruir. Tá? Então, o Parque Nacional é uma invenção tipicamente europeia e que foi exportada, e na África, por exemplo, os parques nacionais dos elefantes são protegidos com metralhadoras. Tá? As pessoas são metralhadas quando tentam viver na terra deles. Tá? Chico Mendes inventou outra coisa. Tá? A floresta fica em pé se os povos da floresta estão dentro, não se estão fora. Se está fora que ela cai. Tá? Então, essas invenções são muito fortes no contexto latino-americano, e lá também foram inventadas formas educacionais e de comunicação totalmente inovadoras. Então, tem museus na Colômbia, no Peru, sobre as culturas indígenas, que não são feitos para os brancos e por brancos, são feitos pelos indígenas, para eles mesmos contarem suas histórias. Você sabe que aqui, né, foi inventado o vídeo nas aldeias, documentários sobre determinados povos indígenas feitos e gravados e editados pelos próprios índios. Então, essas práticas de repensar aonde que está a transmissão, qual que é o público, qual que é o conhecimento, são muito fortes na América Latina. E tem um monte de
exemplos, né, em museu que são feitos assim. Então, você pode pensar uma experiência museal em que o que está exibido não é para o público simplesmente olhar aquilo, contemplar, nem apenas apertar um botão e interagir. Mas o que está exibido é a própria interação do público no museu. Então, você, ao mesmo tempo, faz aquilo acontecer e é o público daquilo, uma relação circular. Você pode pensar museus, por exemplo, tiveram um problema no Museu de Física no Rio de Janeiro, que era muito difícil. Esse museu era dificílimo, porque tinha sido feito por físicos, que não entendiam muito assim de divulgação. E aí o público não entendia nada. E uma solução que eles tentaram foi o seguinte: pegar as crianças que visitavam o museu, que tinham mais problemas ainda a entender, e falar para essas crianças: bom, você topa hoje, todos os próximos adultos que entrarem, você ser o guia? Você contar sobre o que é isso? De que fala? Explicar. E as crianças ficavam tão entusiasmadas que passavam a explorar o museu de outra forma, para eles construir um sentido aquilo. Tá? Então, reinventava em parte o museu, porque o que eles contavam do que aquilo era, não era o mesmo que o físico tinha pensado que o museu estava transmitindo. Tá? Mas foi interessantíssimo. Então, colocar como guias museais atores diferentes, que vêm de contextos sociais diferentes, pode ser um exemplo extraordinário de ter esse olhar, de ver o que as pessoas de fato fazem com aquilo, e não o que você quer que eles façam. Tá? E assim por diante. Tá? Não vou entrar em 1000 detalhes, né, mas exemplos tem 200. Né? Na Itália, eu participava como jornalista de um diário nacional, de grande tiragem. Conseguimos convencer o editor a ter um caderno semanal para crianças e que esse caderno tivesse uma parte muito grande de ciências. Foi muito difícil convencer o editor, porque ele achava que a ciência é chata, que as crianças não iam querer, e, na verdade, obviamente, as páginas de ciência eram as mais lidas, as mais buscadas. E a gente decidiu que uma reunião de redação por mês, no centro da cidade, era com as crianças. Eles eram os redatores. Então, chegavam dezenas de crianças, tem que avisar o polícia, deixar as crianças entrarem e tal. E elas faziam reunião com a gente. E ensinavam para a gente como fazer jornalismo. Porque eles falavam: pô, se você escrever tão fácil, tão para criancinha, é muito aborrecido para a gente. Você está chamando a gente de quê? De bobo? Então, aquele esforço nosso de se sentindo tradutor, simplificar a linguagem, estava muito fora de lugar. Porque o que tinha que simplificar não era o vocabulário em si. A linguagem tem um nível sintático, semântico, pragmático e retórico. As crianças ajudaram a gente a entender aonde, de fato, construir junto uma comunicação. E uma vez a cada 6 meses, além da reunião de redação com as crianças, uma vez a cada 6 meses o jornal era feito na praça, na rua. Todos nós jornalistas escolhíamos uma praça de uma cidade da Itália, Nápoles, Milão, Roma. Chegavam as crianças de todos os bairros, inclusive das periferias, a gente dava patim para eles, câmera fotográfica, caderno de notas, e eles de patim se espalhavam para a cidade para fazer essa reportagem para a gente. Com um medo danado nosso e dos pais, tá? Mas articular num processo de proteção coletiva, porque a gente avisava o vendedor da banca de jornal, o cara do bar, se a criança se perdia, podia ligar de graça de lá. Tinha um tecido protetivo, né, para que as crianças pudessem se apropriar da cidade por um dia, pelo menos daquela parte da cidade, e elas voltavam com as reportagens, de ciências, inclusive. Então, essa tentativa de não simplesmente engajar o público, mas de realmente ver como ele se apropria do conhecimento, o que ele reinventa com aquilo, a meu ver, são muito interessantes. E como pesquisador, como que a gente pode ver isso? Vou mostrar só 4 exemplos e fechar. Se já passei do tempo, vou mostrar só 2. Quanto que falta? Me corta quando eu tenho uma tendência a empolgar e falar demais. Tá? Então, vou mostrar os 4 se der tempo, senão eu corto antes, você me fala. Tá? Vou mostrar um exemplo mais quantitativo, como funciona a percepção dos brasileiros sobre ciência, uma análise de survey que a gente vem fazendo com o Ministério de Ciência e Tecnologia há alguns anos. Depois vou mostrar muito brevemente como que as crianças veem o cientista, a partir de uma pesquisa, em vez de qualitativa, com uma técnica que a gente inventou, gambiarró, que é adaptar o grupo focal para que seja ilustrado e narrativo com as crianças. E vou mostrar um pouquinho do espaço de conhecimento, como que as crianças vivenciavam, 2 anos atrás, quando a gente fez a pesquisa, o espaço, com uma análise semiótica, então quali. E, por último, vou dar um exemplo de como as pessoas se apropriam da divulgação científica a partir da internet, tá? Usando uma metodologia que é a análise de redes sociais, então quali-quant. Né? E sobre os brasileiros, o que todas as pesquisas do mundo fazem quando medem
a opinião das pessoas sobre ciência e tecnologia? Partem daquele pressuposto. Vamos ver por que o público está ignorante. Vamos ver por que eles não entendem de genética, então tem medo do transgênico. A postura é sempre de situar a cultura científica somente no indivíduo, é a pessoa que sabe ou não sabe, não no coletivo, e somente medir a cultura científica a partir das falhas. Falhas medidas pela ótica do cientista. Tá? Então, todas as pesquisas do mundo, Estados Unidos, Europa e Brasil, sempre eram coisas do tipo, você sabe o que significa gene? Você saberia me dizer o que significa aquecimento global? Quais são? Então, tinha alguns quiz, né, perguntas de informação, e depois era opinião. Você tem medo da tecnologia? Você acha que ela é perigosa? Sempre o indivíduo. Tá? Então, a gente tem essa base de dados desse tipo, muito limitada, então, para entender o que queremos entender, mas já nela emergem resultados surpreendentes, que mostram que o indivíduo não está fazendo aquilo, de simplesmente saber ou não saber. Então, o dogma teórico que dominava nessa área era aquela coisa assim, né? A ignorância gera medo, e o medo gera ódio. Tinha esse estereótipo. Tá? Esse estereótipo, inclusive, na educação, está muito difuso. Tá? Muita gente está convencida que se você explicar para um racista que a raça não existe, ele vai deixar de ser racista. Se você explicar para um homofóbico que homossexualismo, por alguma razão, seria normal, onde normal, entre aspas, você escolhe ser normal biologicamente, culturalmente, moralmente, aí ele deixa de ser homofóbico. E não é. Tá? A informação não muda as pessoas. Esse mito não é assim. Eles se apropriam da informação para aprofundar os objetivos deles. Então, às vezes, um racista, ao estudar, pode virar mais racista. Não é automático que ele deixe de ser racista, infelizmente. E é por isso que temos um monte de professor universitário racista. Tá? Não falta doutorado para eles, mas eles são racistas. Né? Então, o que a gente tentou medir? Eu tentei usar essas bases de dados para ver essas relações e demonstrar que não é que as pessoas ignorantes, entre aspas, ou seja, que não têm acesso ao conhecimento, têm mais medo da ciência, e as pessoas que têm sabedoria não têm medo da ciência, mas que é o contrário. Quanto mais conhecimento você tiver, mais articulada, crítica, eventualmente questionadora é sua posição. Então, não é uma aceitação. Isso está muito visível em um monte de coisas. Por exemplo, aqui a gente mediu, entre aspas, um conhecimento, ou seja, as pessoas que conhecem algum nome de cientista brasileiro ou de instituição que faz pesquisas, cruzado com a pergunta se, por causa de seu conhecimento, os cientistas têm poderes que os tornam perigosos. Tá? E os cientistas, né, do mundo achavam que essa pergunta era típica da pessoa que, ao ser ignorante, tem medo da ciência. E, na verdade, a gente viu o contrário, que todos os brasileiros amam as ciências, são muito otimistas, gostam das ciências, têm uma posição muito positiva sobre a ciência, mas também a grande maioria deles diz que é perigoso sim. E essa sensação de perigo cresce com o conhecimento, não diminui. As pessoas que conhecem mais, aumenta essa percepção. Então, vai na contramão da teoria que estava até então dominante. Né? E tem vários exemplos. Aqui, o tal do ESI, que é o Indicador de Consumo de Informação Científica. A gente mede quanto as pessoas lê divulgação científica nos jornais, assistem um programa de TV, lê livros sobre ciência, etc, etc. E a mesma coisa, cruzamos o pessimismo, ou seja, as pessoas pouquíssimas no Brasil que acham que a ciência traz mais riscos do que benefícios para a humanidade, né, que ela é mais perigosa do que benéfica. Tá? No Brasil são pouquíssimas pessoas sempre, em todas as classes sociais, quase ninguém acha isso. São todos otimistas, os brasileiros, na verdade. Né? E apesar do que os biotecnólogos dizem, né, que dizem que o brasileiro é ignorante, tem medo da ciência, não é verdade. Né? E, sobretudo, além de não ser verdade, o pessimismo, ou seja, são poucas pessoas, ele não está associado com nenhuma variável. Tá? Ou seja, as pessoas que acham que a ciência é só um problema, só um perigo, não dá benefícios, além de ser uma minoria, eles não pertencem a nenhum grupo social específico. Podem ser de altíssima escolaridade ou de baixa escolaridade, pode ser rico ou pode ser pobre. Não tem uma relação entre seu acesso à informação e essa posição, que é uma posição principalmente moral, não de informação, não é de... Então, na verdade, o que está associado com baixa escolaridade, baixo consumo, é a visão hiperotimista. As pessoas de baixa escolaridade tendem a achar que a ciência dá quase exclusivamente benefícios. As pessoas de alta escolaridade tendem a achar que a ciência dá tanto benefícios quanto problema. Empata. Tem uma visão equilibrada.
E as pessoas, em vez que acham que a ciência e a tecnologia só é problema, não pertencem a nenhum grupo. Não são nem de alta nem de baixa escolaridade, são poucos e misturados. Então é uma posição mais moral. Tá? E aí não vou encher vocês com muitas mais análises, né? A mesma coisa. Sou malefícios, está sozinho, né? Enquanto sou benefícios, pertence a pessoas de baixa escolaridade. E não tenho o gráfico aqui, mas também cruzei com o nível de vida política das pessoas. Eu vi que as atitudes que você tem sobre a ciência são muito mais influenciadas por sua visão política do que por seu grau de escolaridade e informação. Tá? O que a gente viu? Uma curva assim. As pessoas que têm baixíssima atividade política, não participam de manifestações de nenhum partido, de nenhum sindicato, não assinam abaixo-assinado, não querem se importar com esse mundo relacional, tendem a ser ou hiper-otimista, a ciência só é do bem, ou hiper-pessimista, a ciência só é do mal. E todas as pessoas que fazem coisas, que resolvem problemas, que participam de movimentos, tendem a estar no meio. Tem coisa boa e coisa ruim. E esse aqui é um fator muito mais pesado, né, em tentar explicar o comportamento das pessoas, que é o nível de informação. Então, o primeiro mito, esse aqui, se eu informar as pessoas, elas mudam de atitude, não bate muito. Tá? Temos que entender muito melhor o que as pessoas fazem com aquilo. Tá? E é esse aqui, vou pular. Aí, por exemplo, né, para ver o que as pessoas fazem com aquilo, a gente foi acompanhar crianças que visitavam o Espaço do Conhecimento, né, na velha exposição na época, e na saída do espaço, quando elas já não podiam olhar mais os vitrines e os exhibits, a gente perguntou, desenhe alguma coisa que você viu lá. Desenhe qualquer coisa que você fez ou viu lá no museu. Muitos de vocês devem já estar visitado o espaço, né? Está lá na Praça Liberdade, é muito bacana, que não foi, que vá. Né? E as crianças que saíam deram umas informações para a gente, eu acho muito impactante. Porque aquela postura, vamos ver o que ele aprendeu, a gente vê que está errada. Se a gente mede a utilidade de um museu pelo que a pessoa aprende, então não vale a pena. O museu custa muitos milhões de reais e as pessoas aprendem muito pouco. Ou seja, aprender no sentido de guardar a informação na cabeça e lembrar daqui a 6 meses. Tá? Daqui a 6 meses eles não vão lembrar informações, noções, mas eles vão guardar e recombinar emoções. E essas geram conhecimento. Então, o que a gente viu é que as crianças, muito menos que absorver informação no museu, eles incorporavam emoção impactante. Então, essa criança, apesar de não estar olhando mais esse crânio, conseguiu na memória dele desenhar ele tão perfeito que até a quebrinha no nariz está no mesmo lugar exato, até o buraco no dente e até as rachinhas no crânio são do mesmo lugar. Então, olha o impacto emocional de um objeto abaixo de vidro, totalmente não interativo, você está proibido de tocar, não tem botão, não tem nada nesse objeto lá. Tá? Apesar disso, o impacto interativo real, ou seja, na emoção da pessoa, foi muito forte. Ela se apropriou daquilo. Por que se apropriou? Não porque era um crânio, mas porque o contexto do museu te dizia, esse crânio é de uma pessoa que viveu aqui no Brasil muitíssimo tempo atrás, um dos primeiros brasileiros. Então, essa informação ele pode estar esquecendo, mas o impacto daquilo pode levar a criança a querer ser paleontóloga no futuro, pode levar a criança a recombinar visões de origem, né, de cosmologia, etc. Em outros casos, aqui também, olha, o planetário também tem um impacto fortíssimo. A criança lembra até essa constelação do Escorpião, perfeitamente desenhada. Tá? O Cruzeiro do Sul. Tá? E a criança não estava mais vendo aquilo. Tá? Então, aquela possibilidade de se orientar no universo, a posição dos planetas está certa. Em outros casos, você vê que as pessoas, não é só que te impacta emocionalmente uma informação, uma comunicação, e você guarda aquela no lugar da emoção. Em outros casos, a informação que você recebe gera dissonância cognitiva. Você não concorda com aquilo. E isso é interessantíssimo para o educador, porque muitas vezes a gente tem que colocar na mídia, na divulgação e na sala de aula, algo que vai entrar em conflito com as crenças das pessoas. E saber gerir esses conflitos é fundamental, porque a dissonância cognitiva pode levar a 2 coisas. Rejeitar totalmente a pessoa, a fonte, rasgar aquela comunicação, não aceitar aquele diálogo e aprofundar suas crenças. Então, por exemplo, se um nazista for panfletar aqui embaixo, panfleto nazista, ele pode ser um comunicador de primeira. Pode explicar muito bem por que os negros e os judeus são inferiores.
pode ser científico, pode ter um estilo linguístico perfeito, mas na hora de ouvir aquilo, eu vou ficar muito mais antinazista, vou espancar o cara, vou rasgar o negócio, vou ficar com muita raiva. Então, aquela comunicação, felizmente, vai fracassar total. Então, não é o conteúdo apenas da informação, da comunicação, da mediação que faz aquilo acontecer. É esse contexto relacional. Tá? E aí, quando tem dissonância cognitiva, você pode estar obrigado a repensar quem você é, que é um dos sucessos mais extraordinários de uma prática de interação entre as pessoas. Cada um dos dois lados ajusta um pouquinho, muda um pouco de posição. Então, tal dissonância cognitiva é preciosa de ser detectada e usada. No caso do museu, por exemplo, um dos painéis sobre as origens, em várias culturas, é sobre, né, como é a cosmologia no mundo cristão. Então, tem lá a cena do Éden e dia da Eva. Quando você vê o que essa criança desenhou, você vê que ela modificou algumas coisas. Ela lembrou muito bem, porque olha o desenho como está relativamente detalhado. Lembrou muito bem, Adão está à esquerda, a Eva está à direita, a árvore está no meio. Apesar de ela ter sido impactada, de lembrar muito bem o que ela vivenciou, ela corrigiu a obra dos artistas. Adão e Eva estão pelados, porque eles não tinham vergonha no Éden, antes de morder a maçã. E a criança botou a roupinha, né, inclusive o sutiã, de folhas, óbvio. Tá? A cobra, no desenho original, está lá enroladinha, mais para o lado, mas aqui está claramente dialogando direto com Eva. Que a criança sabe, por outras fontes, né, que a culpada dessa história, entre aspas, né, foi Eva. Então lá a cobra está, Eva está até com a mãozinha lá para conversar com a cobra. Então a criança corrigiu a comunicação de conhecimento que o museu estava tentando fazer, porque corrigiu com base nas crenças, nos valores que ela tem. Então, quando tem essas... E a maçã, né? Lá a árvore é uma árvore super bacana, super rica, né? Tem também uma fruta, mas aí, para a criança, o símbolo central, a questão central é a maçã. Então, está cheia de maçã a árvore da criança. Tá? Então, ela tinha... Não é que ela errou, não é que ela não lembrou, né? Ela está hackeando aquela informação e acrescentando o que ela acha que tem que estar presente. E nossos alunos, nosso público, nossas audiências fazem isso o tempo inteiro. Ela pode ser tratada por nós como audiência, o cara que te escuta, mas no momento mesmo de escutar, ela na verdade está corrigindo, questionando, resistindo, negociando aquele sentido e reinventando o tempo inteiro. Tá? Então, sem mostrar 200 mil exemplos, mas enfim... Às vezes as crianças perceberam o processo no museu. Esse aqui são os fuxicos no museu que falam em mineiros. Tá? E a criança sacou que o que estava em jogo lá era o processo todo, de escutar o dialeto, de ver a produção artística, de entender que tem sotaques diferentes em cada estado do Brasil. Tá? Em outros casos, o museu não explicava explicitamente a extinção dos dinossauros pelo meteorito, mas as crianças precisaram explicar para a gente. Então, ela ensinou para nós pesquisadores o que estava... Né? Não estava no museu, mas ela conectou com o que ela sabia e botou o meteorito para explicar o que ela tinha visto no museu, mas não tinha visto isso. Tá? Ela sacou do que estava falando, o que estava em jogo, né? Processos, relações. Né? O meteorito cai e o dinossauro não pode mais comer as plantas, e é por isso que morre. Então ela desenhou a planta, elemento relevantíssimo, ela fez divulgação. Então, na hora que a gente trata o aluno e o público como docente, não como paciente, mas como agente, a gente vê que ele está ensinando coisas. Está te dizendo, olha, eu sei que tem a ver com as plantas. O meteorito não caiu na cabeça do dinossauro, não matou diretamente o dinossauro, matou o ecossistema. E uma criança de 8 anos está intuindo aquilo. É poderoso. Tá? Visão evolucionista, simplista. Tá? A escola ainda está falando disso, porque a criança não viu isso no museu, mas diz que o museu é sobre isso. Né? O macaco... que vira gente, penteadinho, com um sapato. Antes tem os braços longos e antes ainda é um bicho. Então, essa visão simplória do evolucionismo não está no museu. Mas na hora da criança passar pelo museu, está reforçando aquilo, porque junta com outra informação. Tá? Em alguns casos, foi central ver que a criança percebeu a importância da interação. Nesses casos, ela se desenhou. Nos outros casos, não. Nos exhibit mais que te tratam como passivo, ele não se desenha. Tá? Em outros casos, as crianças sacam que para aquela parte do museu funcionar, muito passiva, muito chata, ou com poucas explicações, a coisa mais importante é ter um monitor, um mediador. E aí desenha, escreve todos os monitores.
Tudo bem que esse aqui era muito simpático, então eu desenhei ele, mas para não fazer desfeito com os outros, ninguém ficar ofendido, eu estou dizendo que todos são importantes. Sem eles, não é bacana esse museu. Tá? E às vezes a criança elabora uma visão sintética do que está rolando lá, que não tem nada a ver com a exposição. Então essa criança desenhou um rio de cocô, esse é tudo cocô, tá? Que não tem na exposição, mas o que acontecia? A parte sobre o meio ambiente do museu era muito chata, a meu ver, mas eu acho que a ver de muitas crianças também. E então os mediadores, os jovens alunos da UFMG que ajudavam na visitação, tinham um esforço gigante de tornar aquilo vivo. Então a coisa mais importante lá não era o que estava nos painéis, mas era o que o coitado do mediador fazia. E ele contava a história, a experiência dele, para explicar a importância do meio ambiente, acrescentava informação. E a criança ficou tão impactada com aquilo que achou que o museu tinha a ver com vocês vão fazer um mundo melhor com essas teorias. Ou seja, ela sentiu que a função do museu, independente do que dava para entender da informação, era fazer um mundo melhor, a partir do conhecimento, né, com essas teorias. Então, isso é o que eu quero dizer. Se você deslocar seu olhar, em vez sobre o que as pessoas não sabem, para ver o que elas estão fazendo realmente, você ganha muitíssimo, em prática educacional e divulgativa e em teoria. Tá? Então, quando a gente estuda o estereótipo sobre o cientista, a gente sempre vê as deformações. Tá? Os cientistas ficam desesperados que dizem, nossa, a população tem tanto medo da ciência que quando pensa em cientista, pensa sempre em cientista maluco, Frankenstein, aprendiz de feiticeiro, Prométeo, que depois se ferra. E a gente só estuda aquilo. Quantas pessoas têm visão supostamente distorcida? Aí o que a gente fez? Fizemos outra coisa. A gente pegou crianças e botamos elas para contar uma história inventada sobre cientistas e desenhá-la enquanto contava. Aí a gente chamou essa técnica de grupo focal narrativo ilustrado. Tá? E aí, o que acontece? Se você só olha o desenho estático, você só vê o estereótipo. Tá? Você olha os desenhos e você vê que 99% das crianças desenham um cientista de jaleco branco, homem, de óculos e cabelo maluco. Tá? Isso se chama DAST, teste de desenhar um cientista. E aí você conclui que as crianças são ignorantes, que não têm noção da ciência real. Só que quando você pede para eles contar a história, você vê que a riqueza de conhecimento que eles têm sobre a prática científica é enormemente maior. Tá? E que eles botaram esse estereótipo na cara do desenho para você, coitado de adulto, para te explicar que eles estavam entendendo a tarefa. Para o adulto saber, porque eles falavam, oh, se eu desenhar um cara de nadador, o adulto vai achar que eu não entendi que estava falando de cientista. Então tem que botar o jaleco para o professor entender que eu entendi o que ele está pedindo. Mas eu sei que cientista não é assim. E como é cientista? Aí que eles explicam nas histórias. Né? Alguns cientistas conseguem tirar um braço e colar outro, porque eles têm uma capacidade ampliada de manipular a realidade, de transformar o real, como se tivesse muitos braços ou muitas mãos. Tá? Aí você vê que cientista, tudo bem que o estereótipo assim, de cabelo maluco, mas tem um porquê do estereótipo, te explica as crianças de 8 anos. E ele diz, por 2 razões. Primeiro, o cientista está obrigado a descobrir coisas novas. Ele descobre mundos incógnitos, misteriosos. Às vezes uma coisa nova é tão assustadora que você fica assim, arrepia. Esse é que é o desafio, a missão do cientista, ir buscar o novo, onde ninguém foi. Às vezes você fica assim. E outra, no laboratório, às vezes você tem que explodir coisas. Aí também, né, a onda de choque. Então, a narrativa sobre aquilo torna muito mais rico o que eles estão fazendo com a ciência. Aí você descobre que pode existir cientista mulher, mas que as crianças meninas percebem que nossa sociedade atribui o papel de cientista ao masculino. Então, na história, elas dizem que a cientista é cientista porque o tio dela é cientista famoso e ensinou ela, porque o pai dela ganhou o prêmio Nobel, ou seja, ela sente que a cientista mulher tem que receber quase que uma autorização do mundo masculino para produzir conhecimento. E esse é um indício fantástico, porque se você só vê os desenhos, não vai entender. Tá? Então, tem que ter narrativa, tem que deixar seu público te ensinar, te explicar. Tá? E aí, não vou furar demais o tempo, então vou pular um pouquinho aqui. Mas a ideia é essa. A visão é, de um lado, se parece o mero estereótipo, o cientista faz poções, tem raios mágicos, transforma o mundo,
resolve problema basicamente de um jeito muito poderoso, inventa tecnologias, então a ciência está estudando tecnologia, mas quando você pergunta dentro da história, mas então ele é igual com um bruxo. Se ele faz poções, se tem varinha mágica, então ele é um mágico ou um bruxo. E aí você vê que pela narrativa e também pelas frases explícitas, as crianças dizem, não, a ciência é diferente. Então, o estereótipo que os pesquisadores adultos têm, de que o público tem medo da ciência porque ela acha que ela é mágica, está errado. As crianças dizem, não, o cientista parece como um bruxo, que faz coisas que parecem mágica, mas ele tem uma diferença radical com o bruxo. O bruxo tem livro. Se ele conseguir ler direitinho a fórmula, a coisa acontece automaticamente. O cientista, para fazer a mesma coisa, tem que tentar e errar, tentar de novo e errar de novo. E só tentando, errando, estudando, tentando, errando, estudando de novo, é que ele vai conseguir. Então, ele sente uma diferença epistemológica radical entre a produção de conhecimento e a bruxaria, que a gente não teria detectado se a gente só perguntasse o que eles não sabem. Tá? E aí, o último exemplo é, então, vamos ver os adultos, tá? Que eles fazem. Aí o que eu peguei aqui não dá para entrar em detalhes técnicos, gente. No caso, alguém pergunta depois. Eu peguei, baixei milhões de artigos de ciência em várias revistas. Super interessante, National Geographic, Scientific American, o Caderno Saúde da Folha, várias revistas. Eu baixei milhões de reportagens com o computador e fiz uma análise de rede, de ver quantos leitores, né, se apropriam, ou seja, clicam, lê, curtem, ou compartilham, ou comentam cada reportagem. Tá? Usei um software para fazer esse mapa. E eu descobri uma coisa muito bacana, a meu ver. Aí, lógico, quando você descobre, você acha bacana. Mas o que acontece? Quando a revista trata o público como público, ou seja, como o cara que está lá contemplando, recebendo informação, público passivo, receptor, né? Aí que acontece, a estrutura geométrica dessas dinâmicas são uma bola. Significa o quê? Algumas pessoas clicam 2, 3 matérias porque curtem. Normalmente, aquelas bolas maiores que são matéria mais curtida é porque é sobre sexo ou saúde, ou bichinhos. Tá? Um gato vestido de Papai Noel. Então, aquelas são um pouquinho maiores. Mas, basicamente, é uma bola, ou seja, é mais ou menos casual, cada um curtir de vez em quando alguma coisa. Quanto mais a revista é de divulgação científica clássica, ou seja, divulga curiosidade científica para um público que imagina como ignorante, mais bola é a estrutura. Agora eu fui comparar com revistas que transmitem informação científica da qual as pessoas precisam, que não é só curiosidade. Tá? Por exemplo, o Caderno Saúde da Folha. Aí você vê que, embora ainda a estrutura seja mais ou menos uma bola, as pessoas se dividem em grupos muito bem definidos, porque cada pessoa está lá lendo o Caderno de Saúde da Folha por uma razão diferente. Ela quer se informar sobre alguma coisa. Pode ser nutrição, dieta, regime, pode ser uma doença crônica que ele tem na família, pode ser outra coisa. Então, as pessoas lá estão escolhendo. E está também sendo mais ativo. Ou seja, não simplesmente curtem uma matéria ou outra, mas comentam ela. Compartilha. Eu posso medir quantas as pessoas compartilham. Tá? Então, você vê que as bolinhas grandes aqui são leitores que compartilharam um monte de matéria ou matérias que foram compartilhadas para caramba. Então, essa aqui é sobre o Tilenol que mata pessoas. Tá? Quase ninguém sabe que o Tilenol é perigosíssimo, as pessoas tomam isso direto a cada dor de cabeça, a cada febre, né? E mata, né? Queima o fígado. Então, essa notícia foi importantíssima. Eles não simplesmente clicaram, eles compartilharam para a família, para os amigos. Então, quando eles se apropriam de informação para fazer algo com aquilo, muda a estrutura. Aí, se você pular, em vez que de uma revista que transmite informação para grupos de pessoas que trocam entre si, aí você vê uma coisa ainda diferentíssima. Em vez que é uma bola, vira uma estrutura toda quebrada. Tá? Esse aqui é um grupo de autoajuda de pessoas que querem parar de fumar. Aí você vê que aqui não tem um jornalista que te explica coisas. São pessoas que entre si trocam artigos de ciência. Aí um cara vai trocar coisas que te ensina como parar, outro cara vai comentar coisas científicas de por que faz bem parar, muda totalmente a estrutura. Tá? Alguns se dedicam a ajudar os outros. Então, essa bola azul grande, eu decidi parar hoje de fumar. Aí tem um monte de gente lá ajudando. Faz bem, vou te passar esse artigo de o que beber, o que comer. Todo mundo querendo ajudar aquela pessoa, transmitindo informação para ela. Então, eles aprendem junto.
Um ensina para os outros, um compartilha com o outro. E a estrutura é totalmente diferente. Então, as relações entre as pessoas numa sala de aula e no museu pode ser mais importante para entender se eles estão aprendendo do que a qualidade do conteúdo transmitido supostamente pela fonte. O que eles estão fazendo entre si. Tá? Entre si, o que eles estão comentando entre si. Tá? Então, finalizando, né, esse grupo de autoajuda na fibromialgia. Aqui não tem jornalista, não tem educador, não tem divulgador, é só o paciente. Mas ele só troca informação científica de altíssimo nível. Paper científico. E um tentando descodificar e explicar para os outros. Então, a estrutura não tem nada a ver com bola, porque cada um usa a sua competência para ajudar num aspecto específico da doença. Tá? E essa é outra doença crônica, síndrome de intestino irritável, enfim. Fiz vários exemplos e você vê que, dependendo do tema, você vê que as pessoas comentam mais ou compartilham mais. Então, quando a informação não precisa ser questionada, eles não precisam hackear, eles compartilham, eles são os divulgadores, eles são os educadores. Quando a informação precisa ser questionada, aí eles comentam. Você pode medir as várias facetas da agência desses agentes. Tá? Então, finalizando, né, primeira questão. O que a gente descobre com esse outro olhar é que as pessoas não estão lá passivas. Ou aprendendo ou não aprendendo, ou entendendo ou não entendendo, ou aceitando ou resistindo. Não é isso que as pessoas fazem. Elas operam hackeando o mundo com essas táticas, querendo resolver problemas. Então, se apropriam de algumas coisas de uma forma e de outras. Tá? Ou seja, eles insistem, existem dentro. Né? Segundo, se queremos entender essas coisas que a gente está chamando de educação em ciência, cidadania científica e tal, nós precisamos olhar pelo prisma da agência, de eles como atores, não como receptores, e pelo prisma das relações de poder. O que eles podem fazer ou não estão legitimados a fazer com aquela informação? Em que posição estamos botando os nossos alunos ou públicos? Do cara que tem que só escutar ou do cara que está operando o poder, exercendo? E, por fim, né, se queremos realmente ser dialógico, inclusivos, engajar as pessoas, né, fazer essas novas coisas que estão na moda dizer que a gente faz, nós precisamos entender de fato a insistência. O que acontece não com a informação que eu passei, se ele recebeu ou não, entendeu ou não, mas o que acontece com o conhecimento e a sabedoria que a pessoa tem. Porque esse é que faz integrar, né, o que está acontecendo na relação de educação, de comunicação, para construir o conhecimento. Então, temos que entender conhecimento e valores das pessoas, para que a educação e a comunicação sejam catalisadores de empoderamento, né, e não transmissores de informação. Tá? Era isso. Agradeço a atenção.